Histórias assombradas. Vamos ver esse daqui, né? O título é o seguinte, tem 15 anos aqui também, tem? Não sei. As 4 maledites do Apocalipse e o colégio de freiras fizeram da vida dela um inferno. Vamos ver. Olá, Ana e Matheus, olá, assombrados. Este relato aconteceu em uma cidade do interior do país e me foi contado por uma amiga que pediu para eu enviar o canal para servir de alerta para outras pessoas. Os nomes e sobrenomes já estão trocados. Curioso que eu escrevi o relato quase todo no celular e antes de finalizar, o meu celular ficou com a tela branca e eu perdi tudo. Nem no rascunho salvou. Mas peguei meu PC e escrevi tudo de novo. Vamos ao relato. Ok. Tabata era recém-formada na faculdade de pedagogia quando uma amiga lhe conseguiu uma entrevista para trabalhar num colégio católico, no colégio católico mais renomado da região. Conhecido também por pagar um alto salário aos professores e só admitir como funcionários seus ex-alunos ou filhos de membros proeminentes da igreja. Era muito raro alguém que não tivesse essas características conseguir um emprego ali. As irmãs de caridade que administravam o local eram muito austeras, porém eram respeitadas por seus trabalhos de caridade. O colégio era enorme, maior do que muitas universidades. A arquitetura era imponente e linda. Tabata estava animada, mas um pouco receosa, pois não era ex-aluna e nem filha de ninguém da igreja. Além de sua aparência destoar das professoras do local. A maioria jovens de traços europeus. Tabata era obesa, mestiça e com traços bem nordestinos. Mas confiou no seu talento profissional e foi. Ela passou por todas as etapas das entrevistas com as irmãs de caridade e, por fim, foi contratada. Descobriu que lá o funcionamento era assim. Como todas as séries tinham 5 turmas, as professoras trabalhavam em equipes de acordo com suas séries. Por exemplo, no 5º ano existiam as turmas 501, 502, 503, 504 e 505. E cada professora seria responsável por fazer os planos de aula em conjunto com as outras, para o conteúdo ser o mesmo para todos os alunos daquela série e ter a participação de cada docente, de cada professora. E cabia à equipe avaliar o trabalho. Cabia à equipe avaliar o trabalho umas das outras, para somente depois mostrar o produto final à coordenadora. Tabata foi Gol do São Paulo. Tabata foi apresentada à sua equipe, que era composta por 4 maledites. Que azar, hein? Que azar. Amanda, Simone, Patrícia Coutinho e Patrícia Salazar. Tudo nome trocado, tá, gente? Tudo fictício aqui. Vai que coincide com o nome de alguém, né? Ela inventou aqui os nomes. Sim, 2 delas tinham o mesmo nome e eram as piores. De início, as maledites lhe receberam super bem. Eram umas queridas. Tabata se sentiu muito bem acolhida e motivada a trabalhar. E ficou sem entender a fama que muitos professores atribuíam ao colégio de ser um local horrível para se trabalhar. Achou que devia ser uma pontinha de inveja de quem nunca conseguiu passar na seleção. Afinal, o trabalho podia ser puxado, mas o salário era muito alto e as colegas de trabalho eram incríveis. Ledo engano. Logo que chegou, foi a vez de Tabata de elaborar seu plano de aula para mostrar às outras meninas, e foi aí que veio a surpresa. Elas riscaram tudo que ela escreveu com observações em caneta vermelha. Apontaram vários erros, entre aspas, e Tabata ficou em choque, porque, pois era recém-formada na faculdade, porém já exercia o ofício de professora há 7 anos, pois fez o ensino médio na modalidade de curso normal, o que por lei lhe habilitava a ser professora das séries iniciais.
Tipo magistério, é isso? Não era possível que seu trabalho tivesse assim tão ruim. E ainda passou no processo seletivo, né? Sei lá, bom. As Maledites justificaram que era normal e que ela não ficasse nervosa. Com medo da coordenação ver aquilo, para que ela não ficasse nervosa, com medo da coordenação ver aquilo, pois seus erros eram comuns para uma funcionária que não estava acostumada com a metodologia tradicional, já que ela havia trabalhado em colégios mais modernos e construtivistas. Isso aliviou um pouco o coração da Tabata, pois as meninas eram gentis e pareciam querer lhe ajudar. E como todas eram ex-alunas, sabiam bem o que as freiras queriam. Patrícia Coutinho sempre tinha uma palavra amiga para ela e procurava lhe motivar. Tabata passou a tê-la como uma amiga e confidente. Durante os intervalos na sala dos professores, Tabata passou a observar que as equipes não se misturavam. Achou estranho, pois em seus outros empregos isso não acontecia. Porém, atribuiu o fato às professoras preferirem ficar conectadas com suas parceiras por afinidades profissionais. Sempre nos intervalos, ela observava que suas amigas, entre aspas, as Maledites, gostavam de depreciar as outras professoras. Isso começou a lhe incomodar. Não eram só observações ou fofoquinhas bobas, era bullying. Patrícia Salazar se gabava por ser casada com um homem de posses. Gostava de repetir que, por ser filha de pais alemães, sua beleza era rara e causava inveja em 90% das mulheres. Menos, é claro, nas suas amigas Maledite, que também eram lindas. Amanda e Simone eram mais observadoras e menos falantes. Já Patrícia Coutinho era candidata amiga de todos. Certo dia, uma professora bem simples de outra turma, com a qual Tabata sempre simpatizou, acho que por ser filha de nordestinos como ela chegou toda feliz, mostrando as fotos da sua prova de vestido de noiva. Ela pediu para a mãe reproduzir o modelo do vestido usado pela princesa Kate da Inglaterra, da Kate Middleton, é isso? E estava bem parecido. A noiva era como ela. Uma moça não... Estava bem parecido. A noiva era como ela. Como quem? Não, uma moça não muito bonita, mas também não era horrorosa. A noiva era como ela? E realmente ficou um charme no vestido. As meninas viram as fotos e gritaram: linda! Tá muito princesa, gente! Ai, amei! Patrícia Coutinho lhe encheu de elogios que a pobre até ficou com os olhos marejados. Quando ela saiu, todas riram e a Tabata ficou espantada com essa atitude. Elas estavam debochando da garota. Tudo que diziam, que era bonito, lindo, agora falavam que era deprimente. A Simone riu tanto que teve crise de soluço. Patrícia Salazar chamou a garota de noiva da tristeza. Foi quando Patrícia Coutinho interrompeu as Maledites e a Tabata pensou que ela ia defender a moça. Mas ela disse: noiva da tristeza, não. Noiva da pobreza. Putz, com o salário que a gente ganha, ela podia ter comprado um vestido numa boa loja ou contratado uma modista. Mas não, lá vai a cafona pedir pra mãe costureira para copiar o vestido de princesa. Isso que dá as irmãs aceitarem gente de fora. Tão ligadas que ela nunca estudou aqui. Era bolsista no Colégio dos Padres. E dizem que vive nesse aperto porque ajuda a mãe e duas irmãs sem maridos e cheia de filhos. Gente, aquilo foi um soco no estômago de Tabata. Enfim, ela se ligou nas cobras que as Maledites eram. Depois disso, começou a reagir toda vez que questionavam seu trabalho, pois sabia que era bom, o trabalho dela era bom, e aquilo estava lhe afetando emocionalmente. Ela frequentemente sonhava que não tinha os braços ou as pernas. Foi parar no médico com uma dor de cabeça que nunca teve.
Começou a ranger os dentes dormindo a ponto de causar várias lesões. Tinha sonhos de perseguição e quando acordava estava machucada, pois socava a parede do quarto enquanto estava dormindo. Todas as suas provas, trabalhos e planos de aula eram ridicularizados pelas maledites. A coordenadora, que era tia de consideração da Patrícia Coutinho, só passava panos. Quer dizer, botava panos quentes na situação. Ela procurou a diretora, a irmã Justina, que se fez de morta também. Por fim, ela percebeu que ali não era só no grupo dela que haviam maledites. Aquilo já era parte da estrutura de funcionamento do colégio. E as irmãs fechavam os olhos para incentivar a competição, achando que melhorava o nível de qualidade do trabalho. A Tabata se sentia um lixo e chamava as 4 maledites de cavaleiras do apocalipse. O bullying era tão grande que ela chegou ao ponto de questionar a qualidade do seu próprio trabalho. Enviou uma prova de matemática feita por ela para um amigo, o Tiago, que tinha doutorado na área, e pediu a opinião dele. Disse que a prova tinha sido elaborada por uma amiga e que ela não gostou, já jogou um verde. O rapaz lhe respondeu surpreso: Tatá, por que você não gostou? A prova que a sua amiga fez está excelente, eu não vi defeitos. Então ela se abriu para ele e confessou que já tinha feito o mesmo com outras provas e outros trabalhos. Ela enviava para conhecidos da área da educação e pedia suas opiniões, sem dizer que foi ela que fez. E todos repetiam a mesma coisa que ele, que os trabalhos estavam ótimos. Tiago era da Igreja Batista e convidou Tabata, que era católica, para ir em um dos cultos. Ela se sentiu muito bem no local e conheceu Mariana. Elas tinham quase a mesma idade. O Matheus deve estar fazendo um stories. Vai lá depois no Instagram dele e vê se é isso mesmo, porque ele tá fazendo tão alto o stories. Deve ser por causa do gol de São Paulo, alguma coisa assim por causa do jogo de São Paulo. Bom, voltando aqui. Então, ela se sentiu muito bem no local e conheceu Mariana. Elas tinham quase a mesma idade. Ela era auxiliar do pastor e trabalhava na igreja como assistente administrativa. Todos sabiam que Mariana costumava receber revelações em sonhos sobre as pessoas, e ela procurava ajudá-las. O pastor não fazia alarde sobre os dons da jovem, nem de outros fiéis, pois temia que isso fizesse com que as pessoas viessem à igreja como um pois temia que isso fizesse com que as pessoas vissem o lugar ou a igreja como um possível antro de charlatões. Porém, ele sempre respeitou esses fiéis e seus dons e não se incomodava deles ajudarem o próximo. Nos dias que seguiram, após o culto, Tiago ligou para Tabata e contou do dom da Mariana. Ele disse que após ela lhe conhecer, teve alguns sonhos e gostaria de contar a ela. Tabata ficou meio descrente, mas aceitou, pois seu emprego estava lhe custando a saúde física e emocional. Infelizmente, ela precisava desesperadamente daquele dinheiro. Ela temia ficar igual a Helena, uma professora de 25 anos que desenvolveu hipertensão por trabalhar naquele colégio e acabou de licença, pois teve um colapso mental. E essa história só chegou aos seus ouvidos depois que já trabalhava lá naquele inferno há 6 meses. Bom, Tabata foi então ao encontro de Mariana. A moça lhe contou que dias antes dela chegar no culto, Mariana estava tendo sonhos recorrentes com uma moça chorando aos pés de uma árvore de pau-brasil e 4 sombras negras lhe acompanhando. A moça chorosa esticava as mãos para Mariana, porém quando ela ia na sua direção, as sombras lhe cobriam a visão. Na noite do culto, Mariana teve outro sonho. Dessa vez, a moça chorosa olhava para um terço e tudo nessa direção estava iluminado. As 4 sombras negras não conseguiam se aproximar daquela luz, mas a moça chorosa não tinha forças para seguir na direção daquele terço. Ela se levantava e caía, levantava e caía. Mariana explicou a Tabata que nunca viu direito o rosto dessa moça chorosa que ela via em sonho, mas ao lhe conhecer, sentiu que fosse ela.
Então conversou com Tiago para marcar o encontro. Tiago assegurou a Tabata que não contou a ninguém o que ela passava por questões éticas, é claro. Tabata então se convenceu, ainda mais pelo detalhe do pau-brasil, pois no sítio de seus avós havia realmente essa árvore. E desde criancinha, sempre que ela se sentia triste, ficava embaixo dessa árvore pensativa. E não havia como nem Tiago nem Mariana saberem disso. Mariana então falou: Tabata, nós não dividimos a mesma crença, mas somos todos filhos de Deus. Eu acredito que meu sonho veio para te avisar que Deus não é cego para o teu sofrimento e que a sua única arma de defesa é a sua fé e não a minha. O terço para mim não tem o valor que tem para você. Ele só estava ali para me mostrar que a sua cura vem da sua fé. É você quem tem que ter a fé e acabar com isso. As palavras de Mariana foram como um bálsamo para Tabata, que desse dia em diante passou a rezar o seu terço com mais afinco. As maledites aos poucos tiveram seus podres descobertos por ela. Tabata descobriu através de uma nova colega de trabalho que Patrícia Salazar, que se dizia a tal, na verdade só conseguiu se casar através de magia, querida. Ela engravidou de propósito do cara que já era noivo, mas nem assim ele a quis. Então apelou para uma feiticeira que lhe ensinou a preparar umas bebidas com fluidos corporais, se é que me entendem, e dar pro coitado do cara beber. E assim conseguiu casar com o pai de sua filha. Vai vendo, gente! Mas ela não era feliz, como sempre. Ela não era feliz, ela mantinha um caso com ele, mesmo com ela, mantinha um caso com a ex-noiva dele durante todo o casamento. Ele manteve um caso com a ex-noiva. Amanda dizia para todos que era noiva de um médico rico de outra cidade. Na verdade, o rapaz era pobre, era enfermeiro. Ai, gente, como isso me... Um povo doido. E assim, conseguiu... O noivo da Simone, na verdade, ele era gay. E ela sabia, pois ela era lésbica. E, na verdade, ambos tinham uma relação de fachada para ter status na sociedade conservadora. Gente do céu. Patrícia Coutinho tinha um namorado secreto, que era dependente químico, que ela escondia de todos por vergonha. Tabata se deu conta que aquelas maledites eram umas pobres infelizes e sentiu até pena delas. Aquele ambiente de trabalho era muito tóxico, então pediu a Deus em oração para lhe libertar daquilo. 1 ano se passou e quando ela menos esperava, foi chamada para trabalhar num colégio concorrente, que pagava um pouco menos, mas parecia ser melhor. Ela pediu demissão e foi a melhor decisão que ela tomou. Hoje, anos depois do ocorrido, ela se tornou a diretora do lugar, que chama até de segundo lar. Ela se casou com o irmão da Mariana, que também é evangélico, mas ela se mantém católica. Tiago e Mariana são os padrinhos do seu filho, que foi apresentado na igreja evangélica e batizado na católica. Hoje ela entende que sofreu assédio moral e sempre incentiva as pessoas a denunciarem isso. Das maledites, não soube mais e nem quis saber também. E esse foi o relato. Um abraço. Um beijo para você. Obrigada pela sua história. Peraí. Então, esse daqui é a amiga, né, da moça. Gente, como esse povo vive de fachada, gente. Pra que isso? Que farsidade. Tá vendo? Mas é sempre assim, gente. Repare, é sempre assim. Quando a pessoa quer rir muito em cima da outra, é porque ela é que tá ferrada na vida. É ela que tá. Quando quer muito... é ela que... Você tem que ter pena de gente assim, porque pode ter certeza, ela não é feliz, ela tem algum problema
muito grande nas costas dela. Pode ter certeza. Nem fique mal quando a pessoa fizer isso com você. Fique com pena da outra pessoa. Tá tudo certo aqui? Ok. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.